Olá, queridos estudantes! Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para se interagir com vocês. O professor Vitor está aí comigo, né? E um abraço aos professores presenciais, o qual nós vamos fazer essa interação para que essa episteme, o conhecimento axiológico, chegue até os nossos estudantes, não é verdade? Para que eles possam ficar mais aptos, né? Mais amigáveis com o conhecimento e carregar em si, levar para a sua vida. Segundo ano, depois terceirão, universidade ou faculdade, profissão, né? Aquele que escolhe. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, Estamos com uma novidade, gente, Filosofia ambiental, olha só. Filosofia e a questão ambiental, socioambiental, relações entre sociedade e natureza. Dentro dessa aula, vamos ver a natureza e as sociedades humanas. Que ótimo isso, não é verdade? Vamos ver também produção, consumo e sustentabilidade. São temas atuais, galera. Também vamos conhecer um pouquinho sobre as unidades de conservação. Porque tem a ver, né, com isso. Um tema vai ter a ver com o outro. Também vamos ver um breve resumo rápido, né, corredores ecológicos. Colocaremos aqui essa questão um pouco de Rondônia, Brasil e especificamente do nosso estado, ok? Porém, gente, temos duas habilidades. A primeira, 102, é analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e na dinâmica das sociedades contemporâneas, né, que é atual, os fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais. Gente, essas questões envolvem também o meio ambiente, ok? Bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. E a 304, que é analisar os impactos socioambientais. Vamos fazer essa análise hoje, nós juntos. Decorrentes de prática de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas. E selecionar aquelas que respeitem, provam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável. Olha só, gente, é possível ter controle do meu consumo? Sim. Mesmo limitado o consumo por causa da questão financeira, temos que ter esse limite, ok? Veja bem, olha aí, gente. A natureza e as sociedades humanas. Vamos fazer essa análise. Os danos ambientais decorrentes do acelerado ritmo de produção, porque realmente, gente, veja bem, vem aqui comigo. Bem aqui. Gente, os danos, né? Os danos acelerados, os danos ambientais, é recorrente o acelerado ritmo de produção. Sabe por quê? Ele acelerou. Por que o ritmo de produção acelerou? Porque, primeiro ponto, aumentou a população, né? Nós temos no nosso planeta Terra considerável número de pessoas que aumentou. Ou seja, por outro lado, temos também outra questão, a necessidade humana. Ela se tornou, por causa da tecnologia, mais ascendente, ou seja, mais tensa, vamos dizer assim, mais tensa. Ou seja, tem crianças já querendo um tablet, já querendo um celular, já querendo isso. Você vai numa loja de produtos de utilidades, inúmeras coisas, você vê aquela, fica vislumbrado, né, de tantos produtos, itens, para quase todo tipo de coisas, né? Produtos para o banheiro, produtos para sala, para enfeite, nossa, inúmeros. Ou seja, aquilo lá eles estão produzindo de acordo com a necessidade em geral, tá? Das pessoas. Então, conforme a nossa necessidade, a gente vai. E a gente nunca para. Será que eu quero isso? Será que eu tenho que consumir esse produto? Isso é útil na minha vida? Fazer essas perguntas básicas antes de eu querer comprar algo que não serve. Porque eu, enquanto professor, gente, já o fiz algumas vezes anteriormente, comprar um item que eu nunca usei, nem usei. Nossa, o que me fez comprar aquilo?
Ou seja, o consumo aumentou apenas por eu comprar. Nessa perspectiva, eu não estou isento disso. Também poderei fazê-lo, como de fato anteriormente, sem analisar, sem refletir, já comprei algo que não serviu para mim. Ok? Então vamos lá, continuando, olha aí. E esse consumo é de escala mundial, gente. Eles sensibilizaram os estudiosos para o quê? A importância da questão ambiental. Porque se consome mais, tira mais do planeta. Questionando as ações humanas danosas ao meio ambiente, tá? Então, se eu estou consumindo... Porém, olha só o problema. Ó, além do consumo exagerado, estou falando do exagero, tá? Que a gente precisa de coisas, né, na vida. Eu descartes, ó. Descartar as coisas. Gente, se não tiver algo para pelo menos 99% do que foi jogado voltar para ser refeito, é os R, né? Olha só, gente, essa aula hoje vai de encontro, vem aqui comigo. Essa aula hoje, ela vai de encontro com o nosso Extra Classe, porque vai analisar as questões ambientais, ó, os componentes de artes, língua portuguesa e filosofia estão juntos, integrados, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente para trabalhar a Extra Classe sobre a questão ambiental. O que a gente pode fazer? Ó, os R's, né? Reciclar, reutilizar e etc. Vamos pegar o material da natureza jogado, descartado e fazer algo útil, né? Lá de artes, colocou a sugestão de fazer um piano, etc. Um tambor com instrumentos, né? Jogado na natureza. De filosofia, você pegar, né, uma fruta, um pegador de frutas, com a garrafa PET, um barbante ou cipó e uma vara. Legal, né? É uma sugestão, vocês podem criar outras alternativas. De português, vai fazer análise disso tudo, tá? Esse contexto. Pegar o material, conscientização. Vai ser legal esta classe, tá? E nós iremos fazer, né, um videozinho para a gente se interagir mais. Vamos lá para a nossa aula, olha aí. Continuando. O que a filosofia diz sobre a relação entre sociedade e natureza? O que ela diz? Ó, o professor Hélio, filósofo. É claro que nós vamos partir daqui, a nossa ideia, também de coisas que já foram escritas, e isso é contemporâneo, ok? Em diversos campos de estudo da filosofia, essa discussão remete ao seguinte fato: a humanidade e a natureza são inseparáveis. Isso é fato, ok? Por quê? Inclusive as comunidades tradicionais que iremos ver, eles dizem e consideram a natureza como algo mãe, né? A terra como uma mãe que cuida de seus filhos. Então, a humanidade, nós, junto à natureza, nós não podemos se separar, gente. Estamos ligados, somos seres terráqueos, é falado. Vamos lá, aqui, ó. Pode até falar pro seu colega, olha por ele aí do lado, ó. Aqui eu vou falar pro pessoal do estúdio, tá? Ó, vocês são terráqueos. Você não sabia disso? Vocês falam pro colega aí, vocês são terráqueos. O que é isso? Vive na Terra. Ou seja, esse planeta, a natureza dele, nós enquanto pessoas, também os animais, nós não se separamos, não tem como separar. A gente vai ver lá no Você Sabia, tem um quadro novo, né, para nós, que existem lugares no espaço que os cientistas, o astrofísico está procurando algo para se conviver, mas ainda não encontrou, infelizmente. Ou seja, a Terra é o único ideal até agora. Por isso devemos valorizá-la, né, no âmbito de todos os aspectos. Continuando, olha lá. Já que somos terráqueos, né, olha só, para o pensador, aquele que, né, analisa, o filósofo, a intensidade e a veloz aplicação de técnicas e de racionalidade humana imprime o quê? Mudanças significativas e até mesmo aceleradas, de tal ordem que criam o quê? Meios cada vez mais artificializados. Temos um metaverso, né? Dentro do âmbito da internet. Será que a gente está acabando o nosso lugar real e criando um virtual paralelo? Um mundo? Porque nós nem cuidamos desse ainda, né? Vai querer criar outro.
A terra, nossa morada, gente, ó, vamos adentrar agora. É a extensão de nossa casa, gente. Sempre estamos. Vocês têm aí o sítio, né? Daqui a localidade, né? Vou colocar aqui sítio, chácara, né? Fazenda. O que mais? Vai falando aí para nós. Casa. Vamos dizer habitat, né? No caso dos animais. E aí? O que mais? A terra é nossa morada, é a extensão de nossa casa. É um palco no qual se desenrola a vida, gente. Ó, tá aqui, ó. A vida é um palco. Essa terra. A palavra morada refere-se à nossa casa. Lugar de acolhimento, segurança e proteção. Assim, ó, a terra requer cuidados. Para isso é preciso conhecê-la, saber de suas potencialidades e seus limites naturais. Veja bem, gente, ó, vem aqui comigo. Como é bom você sair para a escola, ó, tô lá na minha escola lá em Rolim de Moura, Cacoal, Paraná, Vilhena, lá em Guajará-Mirim, não é verdade? Estou lá na escola, mas no final da tarde, ou no final do dia, ou na manhã, eu volto para onde? Pro lugar de acolhimento. Que esse lugar é esse? É a casa de cada um. E onde fica essa casa? No planeta Terra. Então é necessário eu cuidar daquele lugar. Ou seja, eu tenho um espírito de pertença no meu ambiente onde eu moro. É aqui, ó, nesse planeta, em todos os âmbitos, cada um no seu lugar, na sua propriedade privada, como o Hobbes falou. Ele chamou a questão, né, do seu habitat, o seu terreno, sua casa, propriedade privada, certo? Pois é lá, é o lugar de acolhimento, é lá que desenrola toda a situação da vida humana. Tem pessoas que não gostam do lugar onde está, tem pessoas que amam, tem pessoas que trabalham, tiram o sustento desse lugar, tem pessoas que exploram, né, os outros através do sustento. Por exemplo, as comunidades indígenas estão plantando café, ó, nesse lugar, aqui no caso do estado de Rondônia. Isso é ótimo, estão até se destacando aqui no estado na produção do café robusta. Que maravilha isso, olha! Agora, gente, se a gente perder esse local, vamos para onde? Ficar flutuando, mas o nosso corpo não aguenta, sem gravidade. A gente não tem como respirar. Lá em Marte, para você ficar, por exemplo, tirar aparelho humanamente, questão de 1 minuto para ficar viver, olha só. E aqui nós temos até a média, né, aqui no mundo, né, 80 anos, 70, 80. Aqui, ó, 80 anos de vida, é maravilhoso, né? Respirar, viver é tão bom. Beber água. Os filósofos falaram, né, sobre a água, o ar que respiramos, né? O fogo, sem ser aquele que destrói, mas o fogo que dá vida, faz comida, etc. Vamos lá, continuando aí para o nosso planeta Terra. Ó, cuidar da nossa casa, veja bem, isso aqui é o planeta e lá o seu ambiente, tá? É cuidar de nós mesmos, porque é o lugar que você está. Imagine lá na minha casa, vou fazer uma casa aqui bem legal, ó. Veja bem, uma janelinha para entrar vento nesse calor, né? Gente, já pensou se eu jogar lixo aqui, ó? Se eu não cuidar, como vai ser minha casa, ó? Atolada de lixo, né? Mas se eu organizar e limpá-la, vai ser bem cuidada, né? Por quê, gente? Porque virá os netos, os filhos dos filhos, tataraneto, tetraneto, né? As novas gerações. Temos que cuidar desse lugar para eles. Vivemos, né? E cuidamos para o futuro. Com a afirmação, essa daqui, gente, eu vou dizer ética. Vamos dizer, né? Cuidar é questões éticas. Do futuro. Interessante isso. Com a afirmação de que a Terra é a nossa morada, sugere que a consideremos como algo mais do que apenas um planeta, né? Algumas situações chamam mãe. Lembra lá, os gregos chamou de Gaia, né? A mãe, a terra que frutificou e etc. Além disso, entender a importância de seu equilíbrio é necessário, tá?
estamos no momento do período de seca, né? Muita fumaça, etc. Depois virá chuvas e etc. E ciclos naturais para a sua existência é crucial para a vida. Gente, ó, existe escrevi uma vez um pequeno, o professor Hélio às vezes gosta de escrever algo, né, simples, pequeno, eu coloquei, a natureza é assim como a nossa natureza, tem as diferenças, tem as distinções, tem os momentos de fase, há momentos da nossa vida que estamos bem, há momentos que estamos maus, né, inclusive as mulheres têm os períodos da sua vida durante um mês, assim é a natureza, tem os ciclos, e nós temos que verificar, ó, o equilíbrio que ela tem, assim como nós. Então, assim como é a natureza humana, é a natureza planeta Terra. Tem essa, se você analisar, somos parte desse ciclo, né? Fazemos parte dele, somos seres humanos. Ao ponto de, ao pular do chão, você volta. Como me desligar desse planeta, né? Ele gosta de mim, que ele me chama a gravidade, né? Professores de físicas aí, vocês podem consultar com eles como funciona o processo de gravidade gravitacional. Vamos lá, continuando, além. Duas características vindas do pensamento de Aristóteles. Ó, já vamos trazer um lá. Falamos um pouco do Tales, né? Que são relevantes para a discussão de uma ética do meio ambiente. A primeira, o ser humano deve ser visto como integrado a esse mundo, ok? Como parte dela, da natureza. O segundo ponto, o saber técnico, ó, tecné, né? Ou instrumental, por meio do qual o ser humano intervém, ó. Ele humaniza as coisas. Nós falamos numa aula lá no início da unidade. Ó, intervém na natureza, ou seja, no meio ambiente. Deve ser subordinado à decisão racional, ó. E ao saber prudencial, gente, não desordenado. Senão ia virar o quê? Um caos. Nós falamos sobre isso. Ó, Aristóteles vai dizer isso lá num livro, na sua obra Ética a Nicomo. Os estudantes que não querem apenas ficar no limite dessa aula podem ir além. Então pega essa obra de Aristóteles, tem aí no Saída Espaço e além, tá ok? Então, gente, prudência, aqui, ó, o equilíbrio. Ó, agora eu trouxe um pouquinho do pensamento, né, da comunidade indígena, Ailton Krenak, um filósofo líder indígena, e vai dizer que a nossa mãe, a terra, nos dá o quê? A graça, o oxigênio e nos põe para dormir, ó. Aqui numa figuração dos gregos é Gaia, né? Aquela mãe que gerou tudo. No desperta da manhã com o sol, gente, que ótimo, né? Essa mãe que traz o sol. Deixa os pássaros cantar, olha quão lindo, né? Você está aí no sítio, né? Ou no banho, ou na fazenda, ou no pomar, e os passarinhos cantando para você, sem cobrar nada. As correntezas, as brisas se moverem, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ele? Ó, é claro que eu não estou julgando que você faz isso com o meio ambiente, mas infelizmente há pessoas, né? Pessoas de maneira geral, movida pelo capitalismo e desejado no sentido não contra o capitalismo, mas ele desordenado, em excesso no caso, vai criando maneiras. O que eu estou fazendo para o meio ambiente? Olha, essa reflexão vocês vão pensar lá no Extra Classe, ok? O que eu vou fazer para ajudar o meio ambiente? Tá lá as sugestões que vocês vão produzir, vão fazer análise, pode fazer uma gincana, ó, fazer uma gincana para colher material que está jogado ali na natureza, abandonado, atrapalhando os animais, pode ser o plástico, a garrafa PET, etc, ok? Então, o que a gente faz no planeta? Ó, o Ailton vai dizer que esse planeta é como se fosse uma mãe, cuida da gente, temos que cuidar do ambiente. Imagine eu almoçar lá em casa e deixar tudo lá jogado em cima da mesa, comida,
Não, você tem que ter o cuidado. Vou ajudar minha mãe, meu pai a limpar, tirar o prato, vou lavar, passar o pano na mesa, varrer o chão e etc. Esse é um cuidado, é um espírito de pertença do seu ambiente, ok? Vamos lá, continuando. Ó, vamos lá com Karl Marx, né? Ele vai dizer, ó, em seu livro Manuscritos Econômicos, Filosóficos, olha só, a questão econômica tem a ver com o meio ambiente. Século XIX, gente. Ele vai afirmar que o termo, né? A frase, o homem vive da natureza, significa o quê? A natureza é o seu corpo, gente, com o qual ele tem de ficar um processo contínuo para não morrer. Veja bem, a natureza, para Karl Marx, é o corpo do ser humano. É a natureza em si, minha volta. Ó, você está diante lá do seu sítio. Você tem aquele cuidado adequado, né? Você faz a capinagem, você faz o processo de limpeza, você não queima, né, o lixo, estou te falando assim, para evitar fumaça. Ou seja, você tira aquelas folhas, não queimar, fazer compostagem, faz compostagem dos alimentos. Ou algumas frutas que você não quer, joga para os animais, eles comem lá. Animais silvestres. Ou seja, é você cuidando do seu ambiente. Cada ser humano, temos mais ou menos uma ideia, tá? 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, e cada um cuidando, fazendo sua parte, imagine, né? O planeta ia ficar maravilhoso. O cuidado em si do seu espaço. O Karl Marx vai dizer, o homem vive da natureza. Isso significa que a natureza é o seu corpo. É um processo contínuo, né? De cuidado, para ele que não morrer. A gente vai ver lá com os pensadores atuais, vai dizer isso, ó. Se continuar assim, o planeta vai... Em si não, o planeta, né? Que ele vai sofrer uma mudança tão radical que pode extinguir aqueles seres vivos que estão ali, e nós estamos no meio, incluído, ok? Vamos lá, continuando, olha aí. Que a vida física e mental do homem, veja bem, ouça-me, né? Está interconectada com a natureza. Não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesmo, pois o homem é uma parte da natureza. Veja bem, o Ailton Krenak falou que ele é contemporâneo e hoje, atualmente, o filósofo Karl Marx falou isso lá nesse período. O homem, né, é uma parte da natureza. E eu concordo, tá? Ó, gente, vamos fazer um contexto bem rápido, um resumo. A partir da Revolução Industrial, ou RI, né? Vamos chamar assim. Lá no século XVII, a ideia era de que o planeta poderia ser incansavelmente explorado. Gente, foi nesse período que surgiu mais ou menos a ideia já, a sociologia, tá? Pergunte aí das professoras. Então, com tamanha exploração em um tipo de mobilização para debate sobre... Lá naquele tinha, né? Nenhum, ó, não tinha. Para os impactos ambientais e a finitude dos recursos naturais. Então, assim, com a Revolução Industrial, a exploração acelerou. Tá? Minha letra não é das lindas, mas aí incompreensível, ok? Então, essa Revolução Industrial acelerou o ritmo da sociedade. E, sem nenhum controle, né, de análise, a sociologia ainda estava engateando, né, aí. Então, os recursos naturais, eles não pensavam sobre a finitude, né, dos recursos. Achavam que a Terra tem tudo infinitamente. Porém, atualmente, percebe-se que o planeta Terra tem seus limites. Eles não viam aqui, ó, esse período, esse limite. E seus recursos são finitos, agora que estamos vendo. E não como se pensou antes, nesse período. Então, na Revolução, quando começou, era um caminhar, uma corrida desenfreada para explorar a natureza. Hoje em dia, a questão ambiental avança cada vez mais espaço nos meios científicos, tá? Por exemplo, no Estado, nas empresas, na mídia, em movimentos civis organizados, em toda a sociedade. Então, a questão ambiental, e não ficou fora a filosofia, né?
ela é analisada, ela é investigada, ela avança esse crescimento. A crescente preocupação com a qualidade de vida e com a degradação ambiental levou o quê? Ao desenvolvimento de diversos estudos, a criação de conceitos que ajudam a entender as suas relações. Então, começamos a perceber a natureza, né? O desgaste, né? Etc. Vamos lá? Trouxe uma ideia de um filósofo aqui da nossa região, o professor, filósofo e professor Dr. Joseni. O professor Joseni Detoni, ele vai dizer que o avanço tecnológico, ele é especialista em filosofia ética do futuro e filosofia, né, ecologia ambiental. Alterou a natureza da ação humana, né? O progresso técnico tornou-se um mito que legitima uma nova ordem social. Então é uma nova ordem, uma nova maneira de consumo, de agir. E em seu nome dessa ordem social, temos posto o meio ambiente em desequilíbrio. Tá aí, ó. Então é como se o planeta Terra, né, o meio ambiente, não dá atenção para ele, né? Estão ali, então como se estivesse em desequilíbrio. Algumas coisas ocorrem, né, fenômenos naturais extraordinários, né? A gente se assusta até. De forma tal que a própria vida do homem passou a estar em risco. Olha só, gente. Essa nova ordem social, por causa da tecnologia que se expandiu em excesso, tá bom? Em excesso, sem olhar para o planeta. Veio, né, uma nova ordem social e ambiental em desequilíbrio, de forma tal, né, que a própria vida passou a estar nisso. Imagine só, veja bem, vem aqui comigo. Olha só, gente, imagine o professor Hélio aqui saber que a minha vida está em risco. Olha só. Alguns pensadores vão dizer que diante da morte, né, em risco, o ser humano entra na questão do desespero humano. O que é isso? Você fica desesperado, ele não quer morrer. Ele não quer sumir, né, a sua existência física enquanto corpo. Ele quer ficar um pouco mais aqui porque existem coisas boas nesse planeta, nesse mundo. Muitas coisas ainda a fazer na vida, né, a realizar. Cuidar da família, cuidar do meio ambiente, cuidar do sítio, plantar café, etc. Interagir, criar amizades, etc. E aí o professor Joseni vai alertar, com o avanço da tecnologia, queiro eu que criou-se um poder, né, que alterou, gerando assim uma nova ordem social, que essa ordem, em termos, né, do meio ambiente, colocou ele em desequilíbrio. Ou seja, vocês percebem, né, ao longo da mídia, muitas empresas, muitos países querendo dialogar na questão de proteção ao meio ambiente. Se vê isso, né, alguns países querendo ter proteção, cuidado, sustentabilidade, mas há países que não querem nem saber. O progresso é o consumismo, é o capitalismo, economia, né, em nome da economia. Que economia é essa que, desordenadamente, eu estou falando assim, tá? Não estou contra a economia, mas de maneira desigual, desordenada, desequilibrada, ela pode colocar os seres humanos em risco, a própria vida da pessoa humana. E além disso, ele vai dizer, ele defende isso, esse estudioso. Olha só, vamos lá para o quadro. Ele defende o quê? Uma ética da responsabilidade. Essa ética vai para o coletivo, tá? Vamos dizer também que é uma ética do cuidado, Cuidado com o planeta. Porque se eu cuido do planeta, estou cuidando de pessoas também, ok? Vamos avançar? Além do mais, vamos ver sobre a produção, consumo e sustentabilidade. Vamos ver um pouquinho. Diante da Revolução Industrial, iniciou-se o quê? Um acelerado ritmo do processo de urbanização. Veja com os professores de geografia aí, gente. Vamos adentrar mais sobre isso. A cidade passou a ser um lugar de muita produção, gente. Muita mesmo. Mas a poluição provocada pelas fábricas ali instaladas não era um tema relevante antes, tá?
Ó, eles não queriam saber, tem fumaça ali, tem poeira, tem isso. Mas o acelerado, né, processo de urbanização, tinha uma fábrica ao redor ali. E eles não eram um tema relevante, eles achavam que não contaminava nem nada. A partir daí, no atual período, o desenvolvimento técnico-científico tem forte base na indústria. A alta densidade populacional, né, em áreas urbanas, pouco mais da metade da população mundial vive hoje em cidades. O montante de mais de 7 bilhões de habitantes, aqui vamos colocar 8, né, mais ou menos, o planeta eleva a necessidade da produção de variados bens essenciais à vida humana, que seria alimento, né? Inclusive de supérfluos também temos isso, ó. Lembra que eu falei que até eu caí nisso? Bem como a demanda por, o alimento aqui. Aí entra roupa, vestimenta, etc. Ok? Outro fator na atualidade é a crescente instalação de indústrias fora do perímetro das cidades e de imensas áreas de produção agropecuária. O crescente ritmo da produção industrial é assim, o crescente, tá? Inclusive acelerado, demanda um aumento constante de infraestruturas, tornando necessário aperfeiçoar as redes de transporte e de comunicação. Então aí começa, né, a mudança. O homem humaniza as coisas, né, manualmente. De outra maneira, no Brasil, há grupo de pessoas como comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades rurais, que há séculos organizam sua vida respeitando o quê? A ancestralidade. Eles respeitam essa cultura anterior. Meus pais eram assim no interior. Respeitar a cultura já trazida dos seus ancestrais. Seguindo o quê? Tradições de seus antepassados, nos âmbitos culturais, né? Social, econômico, religioso e na relação com a natureza. Os recursos naturais também. Veja bem aqui, vem aqui comigo. Então, nessa perspectiva, essas comunidades tradicionais, eu acrescentei aqui por minha conta rural. Sabe por quê? Meus pais, eles eram lá no interior do Nordeste, eles trabalhavam no âmbito rural. E eles respeitavam essa cultura deles anteriormente, trazida já dos pais deles, dos avós, etc. Então, essa questão cultural é muito valorizada. Ou seja, eles lá no passado cuidaram, né, do planeta. E aqui também deve fazer isso, ok? Continuando, olha lá. São os povos e as comunidades tradicionais. Para esses povos, o conhecimento, assim como as inovações práticas criadas por eles, são passados de geração em geração. E a base da reprodução social, cultural, ancestral, econômica, que são alicerçados na maneira como ocupa e usa territórios e recursos naturais. Tudo isso, aqui, coloquei a ideia desses povos. Eles passam de geração em geração o respeito, o cuidado, né, para as coisas. Eles preservam, né, o ecossistema em mínimas alterações possíveis. São permitidos o uso direto de seus recursos naturais. Exemplos: parques nacionais, reservas biológicas, reservas ecológicas, estações ecológicas, refúgios de vida silvestre e outros, né, por aí vai. Agora vamos ver, gente, um pouco o que são unidades de conservação. Só trouxe para a gente ter uma ideia, ok? Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, 175 países reconheceram a relevância de sistemas nacionais de unidades de conservação para proteger o ambiente em cada território. É o C, né? Unidade de conservação. Por exemplo, no Brasil, em 2000, a Lei 9.985 criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, né? E definiu no artigo 2º as unidades de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo a água, né? As características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com o objetivo de conservação e limites definidos. Aí aqui, entra a questão da sustentabilidade.
Ok? Por mais, há dois grandes grupos de unidade de conservação. A unidade de conservação, proteção integral. Temos aqui a Estação Ecológica Samuel, né? O símbolo deles, preserva os ecossistemas com mínimas alterações possíveis no meio ambiente, tá? Então, uso indireto de seus recursos naturais. Minimamente essas integrais. E temos também a unidade de conservação de uso sustentável. Gente, essas são que permitem a presença de moradores locais, cujo objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. O famoso, né, olha só, extrativismo vegetal. Temos essa daqui, pacás novos, né? Então as pessoas trabalham lá tirando a castanha, né, tirando o açaí e outras coisas, né, do meio ambiente, sempre preservando, mantendo o equilíbrio. Temos também corredores ecológicos, né, onde, como se fosse aqui, esse corredor, um exemplo. São áreas das unidades, né, de preservações ou fragmentos de florestas. É uma faixa de vegetação que faz ligação entre grande, né, fragmento de floresta e unidade de conservação, que são separados por trabalho do ser humano, como agricultura, estrada, etc. É como se fosse aqui o trabalho do ser humano e aqui a área de preservação, um corredor. Além disso, são constituídas de unidades de conservação terras indígenas e áreas de contato entre elas, né? Por exemplo, o artigo 25 da Lei do Sistema, né, de Unidade de Conservação prevê que unidade de conservação deve se possuir na zona de amortecimento, quando conveniente, um corredor ecológico. Então, esse corredor ecológico é um amortecimento, né, do avanço. No artigo, no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, nos diz o quê? Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Daí, galera. Gente, o meio ambiente em si, vem aqui comigo. O meio ambiente em si, olha só, a proteção dele está na Constituição, lá de 1988. É necessário, direito ecologicamente, ter o equilíbrio. Se você não tem um equilíbrio, por exemplo, um equilíbrio mental dentro de casa, você vai fazer coisas adversas dentro do seu ambiente, deixar ele até, às vezes, um caos. Criar um desequilíbrio em si. Porém, se nós não cuidarmos do nosso planeta, ter esse espírito de pertença, vai acontecer algo ruim. Inclusive, tem cientistas já pesquisando. Vamos lá no Você Sabia, o nosso novo quadro? Olha lá. Vamos lá, o nosso quadro Você Sabia? Coloque aí pra gente já entender um pouco, gente, trazer essa ideia, porque nós temos que ter essa ligação, né? Esse crive, né? De análise de espírito de pertença dentro desse ambiente. Aí eu vou trazer Você Sabia aqui, algo, um contexto, né? Algo bem interessante, porque assim, se nós não cuidarmos, né? Não seguimos no âmbito, né, da filosofia. Uma curiosidade em si para nós, com o contexto da aula. Olha só, gente, você sabia que fora do planeta Terra, os pesquisadores analisam planetas existentes, né, numa zona habitável. O que é uma zona habitável? A qual é apenas um dos fatores que os astrônomos utilizam para saber quais planetas são promissores na busca por vida fora da Terra. Se nós não cuidarmos da nossa, eles já estão buscando outros planetas, olha só. Porém, isso mesmo, podemos dizer que é uma zona tropical, essa zona habitável, né, no espaço, de um sistema estelar, onde as chances de um planeta criar condições favoráveis à vida humana. Mas, veja bem, mas
É importante, né, frisar que em um mundo, né, se localizar, por exemplo, se no espaço localizar essa zona, não localizar uma zona habitável em um planeta, isso não quer dizer que necessariamente que podemos, né, desenvolver vida ali, morar lá. Não. A zona habitável é apenas um fator para dizer que algum planeta no espaço ele poderá, hipoteticamente, viver, né, lá. Porque fora, né, do âmbito de... Pode perguntar dos professores de física, né? Fora de um âmbito que não tenha gravidade, quase impossível a gente viver, né? É muito difícil. Ok? Ou seja, veja bem, Você Sabia trouxe para alertar. Se nós não cuidarmos do nosso planeta, Terra, a gente tem que buscar novos planetas, né, no universo. E complexo demais fazer isso, tá? Então vamos lá, voltando, olha aí. Tá aí o Você Sabia, vem aqui comigo. Então a nossa aula hoje, gente, olha só. Ela trouxe esse patamar, né, de nós podemos, no âmbito da filosofia, olha as referências, né, para a gente analisar. Então vem aqui comigo, ó. Um grande abraço e preserve o meio ambiente, ok? Cuide dele. E não sai daí que temos mais. Tchau, tchau.